Estamos de volta com o Pode Morar, o podcast do mercado imobiliário. Lembrando que o Pode Morar tem o apoio de Solução Crédito Imobiliário, Master Soluções Contábeis, BR Condos e Casa do Capitão Gastronomia e Eventos. Em especial, no bloco anterior e nesse, nós estamos falando com o Wagner Vogel, o gerente regional da Celesc aqui em Joinville. E nesse bloco, especialmente, a gente vai falar sobre a energia elétrica de uma forma geral, o consumo, né? Wagner, vocês têm observado que o consumidor tem mudado um pouco o seu padrão de consumo, pensando em relação a um uso mais consciente ou não? A gente percebe a evolução do consumo de energia elétrica porque cada vez mais a gente tem acesso a equipamentos que demandam energia elétrica, né? A gente está sempre conectado, então a internet está demandando mais e, consequentemente, a gente precisa estar sempre carregado, né? E nossos equipamentos nas residências também começaram a consumir energia elétrica que até então a gente não tinha. Um exemplo, uma air fryer. A gente não tinha esse equipamento em casa há alguns anos atrás e agora ele se popularizou bastante, né? Então a gente vê o consumo aumentar, mas não por isso ele é ineficiente. A gente vê um consumo aumentando pelo uso maior da energia elétrica por mais equipamentos. Mas a gente vê que o consumidor, ele hoje compra uma lâmpada LED, ele se preocupa com o selo, né, do equipamento que ele está comprando para ver se ele é categorizado como A de qualidade de energia, então ele é mais eficiente, né, perante ao uso e o consumo de energia elétrica. Mas ainda cabe alguns alertas, como, por exemplo, a manutenção de uma borracha de vedação de uma geladeira. É algo que as pessoas não dão atenção, mas uma geladeira mal vedada está sempre trocando calor com o ambiente, né? Então, equipamentos mais antigos demandam esse tipo de manutenção. E o próprio chuveiro elétrico, né? Que é a duração do banho ainda é um tema de debate entre pais e filhos, né? Para que o filho saia do seu banho o mais rápido possível, mas é um grande vilão de consumo. E de alguns anos para cá, já podemos falar de década, né? O ar-condicionado se tornou o grande agente de consumo de energia elétrica numa residência, num comércio. Por isso que o pico de energia elétrica, que antes era o horário das 19 horas, que motivava o horário de verão, né? Como projeto federal, hoje já não é mais tão motivado, porque as lâmpadas das vias são LED, então você tem um incremento de consumo naquele horário, mas ele é um incremento gradual, mas em detrimento você tem o ar-condicionado ligado o dia inteiro, que neste período está sendo desativado pelos comércios, indústrias que estão indo para sua casa. Então, hoje, o principal agente de consumo de energia elétrica é o pico do ar-condicionado nas residências. Exatamente. Daí você destacou o chuveiro como um grande vilão. Quais são os outros vilões aí que você enxerga em relação a coisas que consomem muita energia realmente? Os equipamentos que têm resistência, eles vão consumir mais, né, em curto período de tempo, como, por exemplo, o chuveiro. É um período curto, mas ele tem uma demanda muito elevada. Você tem o ferro elétrico, para passar roupa, que também tem um período curto de utilização, mas uma demanda elevada. E aí você vai ter os equipamentos de uso contínuo, né? O ar-condicionado, que ele demanda bastante, ele vai ficar um bom período do dia ligado, e a sugestão para o ar-condicionado é manter ele em 23 graus, não botar ele em temperaturas mais baixas, né? Porque ele vai ficar se esforçando para alcançar aquela temperatura, manter ele a 23 graus e manter ele ligado quando as pessoas de fato estão no ambiente, né? Aí a gente vai olhar para máquina de lavar roupa, né? Que a sugestão adequada de consumo energético é que se use ela em plena capacidade, né? Para que quem não tenha vários ciclos de lavagem com pouca roupa. E também a geladeira, né? E outros equipamentos que vão estar sempre ligados. Você destacou essa questão do chuveiro mais moderno, né? Assim como o ar-condicionado também. Então, tem coisas recentes que os equipamentos também evoluíram nesse sentido para consumir menos energia. Além de ter aquela questão do celular, que muitas vezes ali, mas a própria tecnologia mudou completamente para que realmente seja consumido menos energia. Isso também é importante, né? Perfeito. Os equipamentos mais recentes, né, vão ter mais exigência tanto do consumidor quanto do agente regulador, né, que libera aquele equipamento para comercialização. Então, a gente vê o cenário do ar-condicionado, por exemplo, né, que é um equipamento que no passado só esfriava, depois ele começou a esquentar e esfriar, e hoje a gente tem à nossa disposição equipamentos que fazem ciclos, né, através de inversores de frequência, onde mantém a temperatura controlada do ambiente, controlando a demanda energética para que ele seja mais eficiente. Então, estes equipamentos, eles trazem mais tecnologia embarcada no equipamento e, consequentemente, menos consumo de energia elétrica.
Aquela dica que você falou é importante ali, né? Até para as famílias se organizarem, né? Do banho no verão, principalmente na praia, né? Que todo mundo praticamente no final da tarde está indo para casa, daí todo mundo vai tomar banho. Então é uma forma também de a pessoa se organizar, né? Para que evite esse tipo de problema, né? De repente, sei lá, toma um banho mais tarde, só toma um banho um pouco ali, as crianças, enfim, tentar uma alternativa, isso também tem que se pensar, né? Perfeito. E essa sugestão, né, ela até faz parte de uma campanha que a Celeste promove nos verões, né, que é uma campanha de verão mesmo. E ela é uma informação muito importante, principalmente naquele final de semana do dia 31, né, que neste ano vai ser no meio da semana, mas naquele período Sim. o litoral está cheio, né? Então, o que a gente E recomenda dia 31 todo mundo diz, vamos tomar banho, porque não sei se... para estar pronto para ceia, É, né? E quero estar pronto para ceia e vai que falta energia elétrica daqui a pouco, pois né? é. Então, esse é o risco, né? E a falta de energia elétrica, ela vem por esse medo, porque as pessoas aceleram esse banho, todas as casas ao mesmo tempo, e aquele circuito acaba tendo uma ocorrência. Então, qual que é a sugestão da Celesc para... Não tomar banho. Essa seria uma sugestão, olha, para fim de consumo energético talvez a melhor, mas tentando, né, adequar os dois mundos aqui, antecipar esse banho. Então, eu sei que para quem tem criança, evitar que vá para a praia, essas coisas é difícil, mas se puder antecipar esse banho no período da tarde, vai ter menos gente tomando banho naquele mesmo período, né, nos vizinhos, ou postergar esse banho. A gente faz algumas campanhas que a gente orienta, evite o banho das 18 às 21, naquele período do dia 31. Evite o banho das 18 às 21, que é o cenário de maior estresse do sistema elétrico no nosso litoral, das 18 horas às 21. Por quê? Porque todo mundo está indo para casa tomar banho. Outra sugestão é, o dia vai estar quente, o calor do verão já é propício para um banho mais refrescante, abaixar a temperatura do seu chuveiro para um mínimo de conforto, né? Então, não usar a potência do chuveiro ao seu máximo ali, ou uma temperatura quente, aproveitar para se refrescar nesse banho, para que o consumo energético seja menor. Então, associar uma menor temperatura de água com o deslocamento do horário do banho, para antes das 18 ou para depois das 21. De repente até tem as casas de praia, às vezes tem um chuveiro fora, fazer um pré-banho, né, naquele chuveiro que não tem energia elétrica, né, mas se preocupando também com o consumo de água, que é importante, né, mas assim, fazer um pré-banho para de repente não ficar mais tempo no chuveiro e gastando energia, né, eu acho que e você destaca ali uma coisa que se falava muito um tempo atrás, que é o horário de pico, né, o pessoal falava muito em horário de pico, isso aí existe ainda. Existe o horário de pico, né, que a gente fala de horário de ponta, né, mas isso está mais associado ao consumo energético da indústria. A indústria tem que se preocupar bastante com o seu horário de consumo, porque ela contrata com a Celesc uma demanda energética com base em horário, né? Então, quando passa pelo horário de ponta, aquele consumo para a indústria é mais caro. Então, ela se organiza para consumir menos naquele período, ou ela usa geradores associados naquele período. Para a residência, hoje não é muito popular ainda o que a gente chama de tarifa branca, que o consumidor pode ter oscilação de preço de energia dependendo do horário, mas não é muito popular, o consumidor não aderiu isso de forma muito branda, né? A gente ainda tem o consumidor normal, que é aquele que o custo de energia elétrica meia-noite a 1 da tarde é o mesmo. Então, para este consumidor, o efeito ponta não interfere em nada. Exceto esse exemplo do verão, né? Que a gente tem a sobrecarga do circuito, que a gente tenta deslocar o consumo, mas é em dias bem pontuais, né? Geralmente é o primeiro fim de semana entre Natal e Ano Novo e o dia efetivo do dia 31. E aí as pessoas precisam entender também um pouco também sobre a sua conta, ler a conta de energia elétrica, né? Porque, como você falou, às vezes uma pequena economia, ele já muda o consumo e aí ele se enquadra numa outra tarifa um pouquinho menor. Então, assim, são questões econômicas também, né? A pessoa precisa ficar atenta a essas situações. Trocando um aparelho lá por um que consome menos energia, a minha conta também de energia vai diminuir. Então, são coisas que as pessoas precisam meio que aprender também a ler, né? Sim. A leitura da fatura de energia é muito recomendada. Ela é um pouco deixada de lado, né? Os consumidores leem muito pouco esse documento, até porque ele é um documento que todo mês ele é parecido, ele é igual, ele acaba perdendo um pouco de interesse, né? Mas as sugestões que a gente dá para o consumidor observe
se o teu consumo oscilou, se ele cresceu muito, se ele baixou muito, é um ponto de atenção. Se aconteceu isso, vá à sua fatura, visite ela e entenda o que está acontecendo. Se você recebeu a fatura e naquele espaço em amarelo que tem na fatura, tem um texto ali dentro escrito, essa é uma mensagem importante para a sua unidade consumidora. Não é todos os consumidores que estão recebendo. Então, você tem que ler aquela informação. É através da fatura que a Celesc se comunica para o cliente, por exemplo, caso ele esteja inadimplente. É na fatura que a gente informa ele que ele vai ser cortado no ciclo seguinte. Então, o consumidor lendo a fatura, ele vai se organizar e vai pagar a sua conta. Se ele ignorar aquele comentário, ele vai ser surpreendido com uma suspensão de fornecimento, né? Que é indesejado. Outra informação importante que tem na fatura, logo nos primeiros cabeçalhos, é uma informação de que dia foi lido aquele consumo, que dia foi impressa aquela fatura, e se ela foi lida pelo leitorista, que passou na casa dele, ou se ela foi estimada pela média de consumo de 12 meses, ou se ela foi definida pelo custo mínimo. Essas três informações são importantes. Se ela foi lida, o processo está normal. O leitorista passou ali, capturou uma informação e o que está posto pode ser visitado no próprio medidor da residência, nos dias próximos, e confirmar se a leitura está certa. Se aquele medidor registra um dado próximo, o consumidor pode ter tranquilidade que a fatura está certa. Caso a fatura esteja por média, é o primeiro ponto de atenção. Alguma coisa aconteceu que impediu o leitorista de ler. Essa coisa pode ser um evento climático, pode ser um cachorro que não deixou se aproximar, pode ser que o medidor esteja dentro da residência e o leitorista não teve acesso, por exemplo, num condomínio, que ele não conseguiu adentrar as instalações do condomínio, não chegou ao quadro para tomar essa medição. E esse é um ponto de alerta. Por quê? Porque depois de alguns ciclos de consumo médio, a Celesc é obrigada ou a ler ou a passar a faturar esse cliente pelo custo mínimo, que é o terceiro exemplo que eu dei. Se estiver com o custo mínimo, é um sinal de alerta máximo, tanto para a Celesc quanto para o consumidor. Alguma coisa de errado está acontecendo para a leitura dessa unidade consumidora. E isso vai ter um efeito colateral para o consumidor, que quando a leitura for regularizada, vai vir o acumulado de consumo. Então, por exemplo, um cliente que consumiu 200 kWh num ciclo, da Celesc só leu 30, que é a mínima nesse ciclo, com algum momento esse 170 será cobrado, porque ele foi de fato consumido. Então é uma cobrança tardia, mas ela é legal, ela é regular. E o que acontece é que os consumidores são surpreendidos com esse valor, não se atentaram de buscar a solução para esse impedimento de leitura, e aí acaba tendo uma inconformidade com a Celesc. E essa cobrança acaba sendo uma surpresa. E por falar em uma coisa que eu uso bastante, né? Para vários motivos. Às vezes para pagar a conta mesmo da fatura de energia elétrica, ou para usar como comprovante de residência, por exemplo, né? É o WhatsApp da Celesc para pedir a segunda via, né? Então, é bem fácil. Você bota, acho que são 3 dados, né? Perfeito. CPF, Unidade consumidora. A unidade consumidora e a data de nascimento, né? Então, assim, é muito simples, muito fácil. Você que não usa, né, deveria começar a usar, porque é muito simples, muito fácil. Então, não consegui, nessa situação, né? Tá ali, caiu a conta, o cachorro comeu a conta, cobra do cachorro a conta. Não dá para cobrar. Então, você vai e tira uma segunda via de forma fácil, e até como comprovante de residência. Às vezes, pede alguma situação, e aí tem que tirar uma foto da conta, daí fica sempre, não fica visível, não fica bom, enfim. Então, vai o arquivo digital, visível, em um PDF bem fácil de visualizar, e serve para qualquer coisa, né? Que a pessoa vai usar numa loja, num banco, enfim. Então, acho que é uma alternativa interessante. Você que não conhece, procure utilizar. E outra situação, o que eu queria destacar com você é sobre a questão da distribuição. Eu lembro que um tempo atrás se dizia assim, a Celesc vai se preocupar só com a distribuição e não vai se preocupar com vamos chamar assim, gerar energia, né? Isso é uma coisa que já acontece? Como é que está essa situação da Celesc? A Celesc ela é um grupo econômico, né? Então nós temos uma holding que tem braços de empresas distintas embaixo dessa holding. Uma das empresas é a Celesc Distribuição, né? Que é a empresa no qual eu represento como gerente regional aqui em Joinville, né? Essa empresa tem a concessão de distribuir energia elétrica no estado de Santa Catarina. Mas nós temos outras empresas no grupo, como por exemplo a Celesc Geração. Nós temos um braço de geração dentro da Celesc, que dentro do
faturamento do grupo, né, a distribuidora representa mais de 95%. Né? Então, naturalmente, a nossa imagem é associada com a distribuição de energia elétrica. Mas nós temos uma geração crescente, nós temos investimentos importantes acontecendo em geração. Né? Nós recentemente adquirimos um projeto bastante importante ali na região de Curitibanos, Lages, se eu não me engano, acho que é no Rio do Peixe, um projeto de 30 megawatts, que vai ser instalado numa pequena central hidrelétrica. Nós vamos ampliar a usina Salto, que fica em Blumenau. Então, nós temos investimentos importantes em geração de energia elétrica. Associado a esses investimentos em hidrelétricas, nós também fazemos investimentos em painéis solares. A gente faz implantação de usinas solares pelo Estado, geralmente visando já o acesso de consumo, de redução de consumo de alguns players, como, por exemplo, um convênio que a gente fez com o Tribunal de Justiça de Santa Catarina. A Celesc, quem fez o investimento, o Tribunal de Justiça entrou como parceiro desse investimento e é o beneficiado dessa redução de consumo, portanto, né, da redução de custo de energia elétrica. Nós também temos um avanço da Celesc em outras modalidades, como, por exemplo, os eletropostos. Nós temos aqui, na entrada de Joinville, um eletroposto da Celesc, né? Que o cliente que quer abastecer seu carro elétrico pode chegar ali, através do aplicativo, pagar o custo daquela energia que ele está consumindo para abastecer seu carro e está ali à disposição de todos 24 horas. O projeto da Celesc do governo do estado de Santa Catarina para os próximos meses é chegar em 100 municípios para permitir a eletromobilidade, né? Que é o deslocamento de carros elétricos pelo estado. E temos outros braços de investimento, como a comercializadora de energia, que no setor elétrico nós temos a geração, a transmissão, a distribuição e agentes que comercializam energia, no que a gente chama de mercado livre. Né? Esse mercado livre vai se ampliar provavelmente em 2028 para que todos os consumidores possam comprar energia da fonte que desejarem. Né? É um ambiente que não está associado à conexão, que é a Celesc, mas sim à energia, né? ao contrato de energia, como hoje é a telecomunicação. Então, a Celesc permanecerá sendo agente de distribuição, mas a Celesc também já se inseriu no mercado como agente de comercialização. Então, hoje, né, indústrias da nossa região, do estado inteiro, que queiram comprar energia no Mercado Livre, que já conhecem esse processo, podem fazer orçamento e cotação com a Celesc, que a Celesc tem energia para negociar para esses players. Além de outros investimentos mais pulverizados e relacionados ao controle, como a SC Gás, né, a Celesc tem controle acionário, a Casan também, a Celesc tem controle acionário. Então, o grupo econômico Celesc ele é bem pulverizado, mas, naturalmente, o nosso carro-chefe, né, o core do nosso negócio, é a distribuição. Wagner, para finalizar, alguém que está nos assistindo pensar, então, eu estou preocupado com isso e eu vou começar a economizar energia. Qual que é a dica que você daria para essa pessoa? A primeira dica que a gente vai dar para essa pessoa é fazer a troca de equipamentos que já estão antigos, né? Então, lâmpada, migrar para LED, isso efetivamente traz uma redução de consumo imediata, né? Observar bem esses equipamentos do tipo geladeira, né? Se ela está com a vedação adequada ou não, né? Os equipamentos, em geral, mais antigos, eles tinham outros modelos construtivos e eles consumiam mais energia elétrica. Mas é natural que a gente está falando de investimento. Então, nem todo mundo vai conseguir fazer um investimento imediato na sua residência para economizar menos energia. Então, quando a gente tira o investimento, que é o retorno prático, a gente percebe na hora, a gente tem que migrar para o comportamental. Né? Então, a gente sai do investir, botar um aporte de dinheiro para ter melhores equipamentos, para comportamento. Né? O comportamental não vai ser de um dia para a noite percebido na fatura. Ele vai ser gradual, de acordo com a manutenção desse novo comportamento, que é a redução do tempo de banho, a redução da temperatura do banho, o uso do ar-condicionado somente quando você estiver no ambiente, a redução, a manutenção do ar-condicionado em 23 graus. Estes pequenos gestos, né? A iluminação ligada somente se você está no ambiente. Né? Equipamentos ligados na tomada, assim, conectados, eles consomem muita energia, mesmo que não... Não é relevante, não é um consumo relevante. Eles vão consumir mais, né? Exercendo a sua função. Bota o carregador do celular, já deixa lá, quando chega, conecta ali, mas deixa sempre conectado. Ele não vai trazer consumo de energia elétrica, né? Ele tem que fechar o circuito para ter corrente de energia elétrica. O que a gente fala bastante é que equipamentos que não precisam estar na tomada não devem estar, principalmente pelo risco que é estar na tomada. Então, estar na tomada de um equipamento, ele está energizado. Ele pode ter um curto interno. Ele pode fechar o contato com alguma coisa e, a partir dali, ter um incêndio. Né? Então, deixar o carregador na tomada é um
item de não necessidade. Não tem benefício em deixar isso, né? Sim. Então, a recomendação é não deixar. Mas, para fins de consumo, a gente sempre vai olhar para isso. Ou um aporte da família, né? Para comprar equipamentos mais eficientes, ou comportamento. Daí, essa parte aqui tem um potencial de consumo enorme, mas ela vai mexer mais com o estilo de vida, né? Wagner, obrigado mais uma vez pela tua presença aqui. Acho que esclareceu mais ainda dúvidas das pessoas. Foi muito importante você estar aqui conosco mais uma vez. Muito obrigado. Eu agradeço a vocês a oportunidade. E obrigado a você que nos acompanhou em mais uma edição do Pode Morar. Não esqueça essa entrevista com o Wagner, a outra que ele já esteve aqui no ano passado, e todas as outras você encontra nas redes sociais, @Pode Morar, no YouTube, no Facebook e no Instagram. Um grande abraço e eu te vejo no próximo programa. Até lá!